tarde, boa noite. Davi, o homem segundo o coração de Deus, estamos estudando mais um vídeo e que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o teu coração. Davi então traz a arca, como nós falamos no vídeo anterior, para Jerusalém, coloca a arca lá no seu lugar devido e um dia ele olha do seu palácio e ele está ali junto com Natã, que era o profeta, era também o seu amigo pessoal, e ele fala para Natã: olha, eu estou morando aqui num palácio, numa casa de cedro, enquanto a arca permanece numa simples tenda, né? E Natã responde, né, não agora profeticamente, mas como um homem que Natã é, também, ainda que profeta, bom, vai e faz o que o teu coração, né, manda, porque Yahvé é contigo, né, quer dizer, é uma coisa boa, então pode fazer, construir um tabernáculo melhor para a arca, uma casa melhor para a arca, ótimo, então vai e faça, né. Então, naquela mesma noite, a palavra do Senhor, então o Senhor vem a Natã, né? Nesse termo, vai dizer ao meu servo Davi, né? Assim diz o Senhor, construirias tu uma casa em que eu possa habitar? Então Deus fala uma série de coisas aqui, e depois ele fala assim: olha, você não vai construir esse templo, mas o teu filho, né? Aquele que vai ser o teu descendente, esse é que vai construir, né, a arca, o templo, aliás. Então, Davi então manteve naquele período a arca dentro do tabernáculo que ele havia construído. Quando Deus fala, né, então Deus fala com Davi aqui em Crônicas, né, eu estou pegando os dois porque um complementa a história do outro, Crônicas e Samuel, segundo Samuel. Então, Crônicas, 1 Crônicas 17:11 diz assim: quanto os teus dias se completarem, ou seja, Davi, quando você morrer, Deus estava falando com ele, a tua vida chegar ao fim e fores descansar com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência. Presta atenção, não está falando aqui de Salomão, está falando de um sucessor da descendência, né? Escolherei um dos teus filhos e eu pessoalmente estabelecerei o reino dele. Não está falando de Salomão. Salomão recebeu a promessa da seguinte forma: se você andar na minha presença como teu pai Davi, então eu vou estabelecer a tua descendência também. Não aconteceu isso. Salomão se desviou. Mas olha aqui. Então Deus está falando: assim ele edificará uma casa para a minha pessoa. Eu firmarei o trono dele para sempre. Olha para você ver. Eu serei o seu Abba, pai e mestre, e ele será meu filho. Jamais deixarei dele o meu amor, como tive que fazer com Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu trono e governo durarão eternamente. Não se trata de Saul, se trata de Jesus. Fala de Jesus. E que casa Jesus construiu, então, segundo a palavra que Deus fala com Davi através do profeta Natã? Qual foi essa casa? A mim e a você. Você é o templo do Espírito Santo. Você que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você passou a ser morada do Espírito de Deus. A mesma presença que se manifestava na arca, hoje manifesta dentro de você, porque Deus suscitou um descendente de Davi, um filho de Davi,
né, que passou então a construir uma morada para Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E é você. Você não foi feito pela mão dos homens. Você foi gerado, nascido para a vontade de Deus. Olha para você ver como Mateus, começando o Evangelho, trata o Senhor Jesus, né? Ele vai falar então da genealogia de Jesus. Então ele começa o livro da genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 1, de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele puxa aqui, né, a geração de Davi, né? Ele coloca Davi na frente de Abraão. Então, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, esse que construiu então um templo perfeito para Deus, o meu espírito e o teu espírito. E esse então que passou a trazer a presença de Deus para dentro de nós. Quando o véu do templo se rasgou, lá no dia da ressurreição de Jesus, no dia da morte, aliás, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aquele véu simbolizava que a presença de Deus estava atrás do véu, dentro da arca. E quando o véu foi rasgado de alto a baixo, tem duas mensagens ali. Do alto, porque a salvação vem de cima. Deus rasgou de cima para baixo. E por que então Deus rasgou esse véu que impedia que as pessoas vissem a arca, experimentassem a sua presença? Eles tinham medo daquilo porque poderia trazê-los à morte. Mas agora Deus estava dizendo, eu vou parar de me manifestar de forma escondida. Rasgou o véu. E então não é nós que entramos, é Ele que veio para morar em nós. É Ele que veio para habitar em nós. Jesus, quando foi subir aos céus, Ele diz, eu vou enviar o Espírito Santo e Ele estará convosco. Ele vai morar com vocês, Ele vai habitar em vocês, Ele vai ser o companheiro, vai estar do lado e dentro. Então, Davi, no caso, o Espírito de Deus se apoderava dele. Então ele era a possessão de Deus. Deus tomava posse dele nas vezes que precisava isso acontecer. Mas comigo e com você é diferente. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha e se manifestava. Ele se manifestava esporadicamente num profeta, num rei, em alguma pessoa. Ele agia dessa forma nessas pessoas. E agora ele habita em nós. E aí então nós temos que ter mais responsabilidade com a nossa vida perante Deus por causa da presença de Deus. Nós não podemos viver uma vida relaxadamente. Eu quero ser segundo o coração de Deus como Davi. Eu quero andar de forma como Davi andou, servindo ao Senhor de todo o coração, com todas as forças do seu ser. Então aí está o segredo. Primeira coisa que você tem que reverenciar é a presença de Deus que habita em você. Os 3 pecados que é contra o Espírito Santo, só a igreja pode cometer, que é resistir ao Espírito, apagar o Espírito, né? Então nós não podemos entristecer, resistir e nem apagar o Espírito de Deus. De que forma nós entristecemos? Entregando a nossa vida ao pecado, nós então entristecemos ao Espírito de Deus. De que forma nós o apagamos? Quando nós fazemos prevalecer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E como nós resistimos quando o Espírito de Deus tenta nos resgatar, nos repreender, nos trazer de volta e nós então não endurecemos o nosso coração. Quando isso acontece, o Espírito de Deus, então, ele se afasta.
Ah, mas eu estou orando pelas pessoas, elas estão sendo curadas, eu estou falando, as pessoas estão. É, mas isso quer dizer que os dons e a vocação de Deus é sem arrependimento, ou seja, Deus não vai tirar essas coisas de você. Mas o Espírito de Deus, ele se afasta. Se ele for resistido, ele não vai permanecer para sempre aí. Então, tome cuidado. As decepções da vida, os problemas que nós temos na vida, não tem nada a ver com relação ao nosso relacionamento com Deus. Por quê? Nós teremos decepções, nós teremos fracassos, nós teremos tristezas, nós teremos desilusões muitas vezes. Nós vamos chorar muitas vezes e é mais fácil, eu vou te dizer que é mais fácil você chorar e permanecer com o Senhor, você sofrer e permanecer com o Senhor, você cair e levantar e voltar-se para o Senhor. É mais fácil assim, é melhor assim, do que quando você então quer culpar o Senhor por causa de alguma coisa triste que aconteceu com você. Não deixe que essas coisas tomem lugar no teu coração. Não deixe que essas coisas sejam obstáculo para o teu relacionamento com Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus, fez algumas coisas erradas. Nós vamos falar, no próximo vídeo. Mas, no entanto, ele sempre manteve, e a única preocupação dele era manter a presença de Deus. Isso nós vamos falar no próximo vídeo. Deus abençoe você.